E para falar de um tema que é um tema que me chama muita atenção, é um tema que eu gosto muito, que é um tema que é ligado à história da Santa Catarina de Alexandria na comunidade do Campeche. Mais especificamente, a imagem de Santa Catarina, que está até hoje, desde 1922, né? Então está há 100 anos, na Capela São Sebastião do Campeche, no altar do lado direito. Quando se entra na capela, olha-se para o altar do lado direito, a gente vai topar de frente com a imagem de Santa Catarina de Alexandria. Para entender um pouquinho sobre a história dessa imagem, Elaine, eu preciso voltar um pouquinho na história do Brasil, para chegar até o ano de 1922, tá? Então, em 1500, o Brasil foi tomado posse, né? Os portugueses tomaram posse do Brasil, né? Popularmente, nas escolas se ensina que os portugueses descobriram o Brasil, mas eu prefiro usar esse termo porque aqui já tinha habitantes, né? Já habitavam os índios aqui na nossa região. Mas essa região nossa aqui, principalmente a região de Florianópolis, sempre foi muito cobiçada pela Espanha, porque tinha um bom porto e era um ponto estratégico muito importante para a Espanha, porque a Espanha já tinha tomado posse do território da Argentina, no Uruguai, né, na colônia do Sacramento, então ela precisava de um ponto de parada, de abastecimento, então essa região nossa aqui era muito cobiçada pela Espanha. A ponto que em 1526, a Espanha mandou para cá um navegador, que ele não é espanhol, mas estava a serviço da Espanha, um veneziano, um italiano, para reconhecer a região, reconhecer e fazer o mapa da região, que foi o Sebastião Cabot. E o Sebastião Cabot, quando chegou aqui, ele se deparou com uma grande quantidade de aves marinhas, muitos marrecos, muitos patos. Então ele precisava nominar. Então ele nominou a região como Ilha dos Patos. Depois, numa segunda entrada na ilha, ele se perdeu, inclusive houve naufrágio de um dos navios dele, né? Ele se perdeu e passou então a chamar aqui a nossa região de Baía dos Perdidos. Somente em 1529 é que nós temos pela primeira vez a utilização dessa nomenclatura, Ilha de Santa Catarina. E por que Ilha de Santa Catarina? Por que ele nominou dessa forma? Uma porque a esposa dele chamava-se Catarina, e outra porque ele era devoto da Santa Catarina de Alexandria, que é uma santa que viveu no século V depois de Cristo, lá no Egito. Então essa santa era uma santa de devoção dele. Então ele acabou colocando o nome da nossa ilha de Ilha de Santa Catarina. Então é a primeira vez que Santa Catarina é denominada na nossa região. De 1530 em diante, Portugal, para colonizar o Brasil, a gente lembra lá no nosso banco escolar, que o Portugal ele dividiu o Brasil em faixas de terras. E essas faixas de terra ele passou a chamar de capitanias hereditárias. Então Santa Catarina também compreendia uma faixa de terra desta, uma capitania desta, né? Então Portugal criou a nossa capitania e colocou o nome de Capitania de Santana. E isto ficou de 1534 até 1656. Em 1656, a nossa capitania de Santana passou a vincular-se com a capitania de São Paulo, que era a capitania vicentista. Então, Santa Catarina, ele não era mais uma capitania autônoma, ele já era uma capitania agora vinculada a São Paulo. E o nome de Santa Catarina já tinha se estendido para toda a capitania, então não era mais só a ilha. E nesse período em que nós estamos vinculados a São Paulo, no ano de 1673, vem para cá um administrador da capitania de São Vicente para administrar a nossa região, para estabelecer-se na capital, para estabelecer-se na ilha de Santa Catarina, que é o Francisco Dias Velho. E quando o Francisco Dias Velho chega aqui, a primeira atitude dele é trocar o nome de Ilha de Santa Catarina para Vila de Desterro. E ele constrói a primeira capela. E essa primeira capela é onde hoje está a catedral. E essa capela, então, passa a ter, além da Santa Catarina, agora já tem a imagem de Santa Catarina, essa que vem para o Campeche, passa também a ter, então, agora uma nomenclatura nova, que é a Capela de Nossa Senhora do Desterro, né? Depois, em 1773, nós já temos um governador estabelecido aqui, agora já é um governador, que é o brigadeiro José da Silva Paz. E esse governador José da Silva Paz, ele faz uma nova capela, no lugar da antiga capela construída por Francisco Dias Velho, que ainda vai ser a futura catedral, né? No mesmo lugar, ali em frente à Praça 15, onde é a catedral. Então ele constrói ali uma nova capela, uma capela maior. Quando chega o ano de 1922, Santa Catarina
já tem uma diocese, porque antes nós éramos vinculados a Porto Alegre, nós não tínhamos um bispo próprio, era o bispo de lá que vinha para cá. Então, em 1922, nós já temos um bispo próprio, que é o Dom Joaquim Domingos de Oliveira. E o que é que Dom Joaquim faz? Ele faz uma reforma na catedral. E não é só uma reforma, não é uma simples reforma, é uma ampliação. E foi a última ampliação da catedral. Então, a catedral que a gente vai no centro da cidade hoje, né, passa na frente da catedral, se besa na frente da catedral, aquela forma que está ali, aquele prédio, aquela arquitetura que hoje é tombado pelo patrimônio histórico, aquela arquitetura toda ela foi finalizada em 1922 com Dom Joaquim Domingos de Oliveira. Só que nesse período da reforma, o Dom Joaquim ele quis buscar uma nova imagem, uma santa mais bonita, uma santa moderna, tal. E ele então em 1920 ele manda buscar na Áustria uma escola de artistas austríacos, né, que trabalhavam com entalhe de madeira, que faziam imagem de madeira. Então ele mandou buscar uma imagem de Santa Catarina de Alexandria lá na Áustria, para colocar na catedral, para colocar no altar-mor da catedral. Veja que a catedral ainda é Nossa Senhora do Desterro, mas Santa Catarina estava sempre presente. E aí veio o problema. O que fazer com outra imagem? Duas imagens na mesma igreja? Não tinha sentido. E aí que ele manda para o Campeche, para a comunidade de São Sebastião do Campeche, que até então era conhecido como a região do Mato de Dentro, a região do Mato de Dentro do Rio Tavares. Então ele manda a santa para cá. E a santa é colocada então na Capela São Sebastião do Campeche, onde agora a gente está comemorando os 100 anos da imagem ali no Campeche. Só para completar um pouquinho mais sobre a questão da chegada da imagem, até hoje persiste ainda uma curiosidade, ainda não está bem aclarado, né? Está bem nítido. Quem é que trouxe essa imagem? Há especulações, né? E quando eu falo em especulação, estou falando do nosso grande folclorista, nosso grande antropólogo chamado Franklin Cascais. Tá? E a especulação que se tem, que quem trouxe para cá, foi o administrador, que na época era chamado de inspetor. Então a ilha era dividido, o que a gente hoje conhece como intendência. A ilha era dividida em inspetorias. E a região do Campeche, Rio Tavares e uma parte do sul da ilha, o inspetor responsável por essa região era o Senem Cameu, que era um carioca que veio trabalhar como assessor do governador Ercílio Luz, e ele estabeleceu-se no Rio Tavares. Ele construiu a casa no Rio Tavares, ele tem família ainda Cameu, que é descendente dele. Ele construiu a primeira casa, uma curiosidade aqui, ele construiu a primeira casa com vidraça, que era uma coisa que não existia na nossa região, casa com vidraça. Bem do lado onde hoje tem a sede do Conselho Comunitário do Rio Tavares, não é da Fazenda, é do Rio Tavares, lá em frente à Igreja de Pedra. Então, há uma especulação que foi ele que trouxe, porque tem um documento que ele narra de que ele fez a pintura da santa. Ou seja, quando veio para cá, a santa recebeu uma pintura. Agora vocês ficam imaginando que tipo de restauração que foi, né? Sem nenhum cuidado, né, técnico, né, que a gente tem hoje, né? Claro, depois ela passou por outra restauração, aí sim, assim recuperou boas partes das características da santa. É o único estado do Brasil que tem uma santa como homenagem, uma mulher como homenagem a Santa Catarina. O resto é nome de pássaro, é nome de rio, é nome de árvores, é nome de santo. Mas Isso, mulher é só Santa Catarina. Essa história de que ela é uma escultura que só tem a cabeça e as mãos. Então o corpo dela é feito de madeira e é preciso colocar uma roupa. Como é que é a história da roupa, Vanilda? Conta aí. Ela foi a primeira imagem feminina da nossa capela. Tanto que tinha a congregação, vamos dizer assim, as Filhas de Maria, que as capelas, que tem Nossa Senhora, né, tem as Filhas de Maria, que cuidam da imagem, que faz as orações, que rezam um terço, né, que faz a coroação de Nossa Senhora. E a nossa capela, a imagem feminina, Santa Catarina. Santa Catarina tem a peculiaridade que ela veste roupa. Ela tem um vestido branco de renda e uma capa por sobre o vestido. E tem o cabelinho natural, né? Uma peruquinha, né? O cabelinho natural dela. Então, a história que acontece até hoje é que quando chega a hora de trocar as vestes dela por uma... Todo mundo usa a roupa vai pegando poeira, vai sujando, né? Então, tem a época do ano que ela precisa ser trocada, a roupa de Santa Catarina. Então, a igreja era fechada, desde a época antiga, a igreja era fechada e só as Filhas de Maria que iam trocar a roupa de Nossa Senhora, homem
não via essa troca, nem antigamente, nem hoje. Que Hoje legal. as ministras de Eucaristia é que fazem essa troca da roupa da santa. E naquela época, de épocas antigas, quando as meninas que faziam a primeira Eucaristia e eram muito pobres e não tinham roupa para fazer a primeira Eucaristia, emprestava esse vestido de Santa Catarina, que tinha outros vestidinhos lá esperando para a troca. Então Quer dizer, que é uma estátua grande. Sim, é uma estátua grande. Ah, Se tu entrar lá na Interessante. capela, tu olha essa figurinha que o Hugo tem aqui na mão, que é a foto da Santa Catarina, ela tem o quê? 1 metro e pouco, não é? O Ah, tamanho que da legal. imagem. Ela é uma santa grande. E o que está sendo preparado, né, de comemoração desses 100 anos ali na capela? Nós estamos preparando um tríduo em homenagem a Santa Catarina. Quer dizer, são 3 dias de celebrações. Então, no primeiro dia, dia 24, a gente vai fazer uma novena cantada, que é característica aqui da nossa comunidade, a novena cantada. O seu Eliseu que vai fazer a cantoria da novena, né? Que a gente chama ele do nosso capelão, que ele faz a cantoria da novena. O povo é como se fosse a oração do terço cantada, Sim. né? Todas as orações são cantadas e a canção referente aos pedidos, às promessas, a Santa Catarina é todo cantado e o povo vai respondendo. No dia 25, então, nós vamos ter uma celebração, uma missa festiva, que é o dia dela, Santa Catarina, às 20 horas. E depois da missa, nós vamos fazer uma partilha na comunidade, né? As pessoas estão doando bolo, suco, Salgadinho, salgadinho. É uma E refeição a gente coletiva. vai fazer Refeição uma coletiva. partilha coletiva após a celebração festiva a Santa Catarina. E no sábado, então, a gente encerra o tríduo com a missa das 18 horas, né? Então, são esses 3 dias de festa a Santa Catarina. Antigamente, a gente fazia a festa Santa Catarina em novembro e trazia junto Nossa Senhora Aparecida. Então, fazia a festa com as 2 imagens. Fazia-se procissão, as meninas pagavam promessa, né? Tem uma história que as pessoas faziam promessa, deixavam o cabelo crescer e cortavam. Quando a promessa, né, o pedido era atendido, cortava aquela mecha de cabelo e entregava para Santa Catarina. E é onde se fazia a próxima peruquinha dela, né? Para colocar que legal. no lugar da antiga, né? Doam fita, doam vestidos, ainda doam vestido para Santa Catarina. Nós temos um casal aqui da nossa comunidade que mandou fazer o vestido, que é uma promessa também, né, para entregar para Santa Catarina. A capa também é colocada, né? Tem uma história engraçada, interessante de Santa Catarina, que as filhas de Maria, não tendo a imagem de Nossa Senhora para fazer a coroação da imagem de Nossa Senhora, coroaram Santa Catarina. E é a coroa que ela usa até hoje, que é a coroa que elas coroaram Santa Catarina. Eu acho que a maior importância desse fato, Elaine, é a questão do persentimento, tá? Santa Catarina, ela pertence à nossa comunidade, e a comunidade pertence a Santa Catarina, né? Olha só a importância dessa imagem, que quando o arcebispo, né, que na época era somente bispo, depois ganhou o título de arcebispo, ele se deu conta da importância da imagem que veio para cá, ele tentou buscar de volta, ele tentou levar de volta para a catedral. E aí houve uma reação muito forte do povo daqui, porque o povo já tinha feito uma irmandade em torno da santa, né? O povo já tinha feito uma irmandade de mulheres que cuidavam da santa. Eu costumo dizer muito que o povo já tinha agarrado amor à santa. Depois que o povo agarra amor, nenhum bispo conseguiu levar de volta, né? Então é celebrar isso, é celebrar a vida, é recordar. Eu cresci na comunidade vendo aquela imagem daquela santa, sempre com muita curiosidade, né? De onde é que veio essa santa, como é que essa santa apareceu aqui, né? Porque tem a imagem de São Sebastião, que a gente já sabia a história, né? São Sebastião veio para lá, na capela em 1826, né? Quando foi construída a capela. E então, daqui a 4 anos, em 2026, a gente vai celebrar os 200 anos da capela, né? Que é uma capela tombada também, né? Que agora vai passar por um restauro para poder fazer a comemoração. Então, o povo, e eu trago aqui uma frase de um santo chamado Santo Agostinho, que ele diz que a gente não ama aquilo que a gente não conhece.
né? E ele colocava mais ainda quando ele dizia que era preciso crer para entender e é preciso entender para crer. Então o povo não consegue amar a santa nessa extensão sem conhecê-la. Então a grande oportunidade desses 100 anos, né, e por isso que eu busquei essa pesquisa, né, e o Franklin Cascais, a Fundação Franklin Cascais é importante nessas pesquisas. Eu explorei o arquivo da Cúria, a Cúria Metropolitana, tem muita coisa interessante para ser pesquisada, mesmo porque antes de ter o cartório, antes de ter os cartórios, quem era o cartório era a igreja. Então não existia certidão de nascimento, mas já existia certidão de batismo. Então a igreja tem um acervo muito grande para ser pesquisado. Então eu cheguei nessas pesquisas, tá? E aí não adianta também eu pesquisar e ficar para mim. Então tem que popularizar, tem que colocar isso para o povo. E o povo ele vai se reconhecendo na história, Elaine. Quando tu fala da santa, todo mundo tem uma história para contar da santa, né? Todo mundo tem uma história que relaciona-se com a santa. Sem contar os milagres que devem ter aí, né? Seja milagres verdadeiros ou não, né? Milagres de amor, tantas coisas que a gente pede para santa, né? Sim, então sim. Tá, gente, olha, obrigada aí pela participação de vocês aqui. E fica o convite, Ô, então, Elaine, dia 25. Antes de encerrar, só se permita mais um minutinho, eu estou trazendo para ti, e o pessoal vai ganhar na celebração, né? É apenas um mimo, né? Que é um imã para colocar na geladeira, que atrás tem a história da santa e na frente tem a imagem da santa, né? Para você colocar na sua geladeira. Então todo mundo vai levar a santa para casa agora, não vai se deixar somente na capela, né? Muito bonito. Então muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigada a vocês por terem vindo aí, né, nesse sábado, contar um pouco da história do nosso Campeche e da fé do nosso povo aqui, tá bom? Tá bom, obrigado, encontramos todo mundo lá. Tá, dia 25 então a gente 24, vai... 25 24, 25 e 26. A gente vai informando aqui também. Tá ok, bom? obrigado. Muito obrigada. Então vamos de música agora e jazinho a gente volta com mais informações para vocês, tá bom? Só um pouquinho aqui, deixa eu achar uma musiquinha para nós. Vamos ouvir com o Neco Vicentini, Me Chame de Meu Amor.